A mensageira do Senhor viu como o diabo se reunia com seus asseclas para planejar o último ataque contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, contra o remanescente. Agora, o que vamos ver, essa é uma visão que o Senhor deu à sua mensageira, onde ela esteve presente em visão, em uma reunião, onde o diabo se reunia com seus 4 generais e com seus asseclas mais importantes para planejar a destruição do povo adventista. Foi tão real essa visão para a irmã White que ela, dentro do salão onde eles estavam reunidos, e dava medo a ela ficar ali. Tinha medo que fosse vista. Se pôs num canto contra a parede na visão, porque tinha medo de ser vista. Vamos ver como foi. O que o Senhor mostrou à sua mensageira com respeito a esse planejamento para destruir a Igreja Adventista. No livro Dons Espirituais, volume 2, está o relato original dessa visão. Uma parte desta visão não está completa, mas uma parte dessa visão se encontra traduzida em espanhol no livro Testemunho para os Ministros, no capítulo As Armadilhas de Satanás, na página 472 do livro Testemunho para os Ministros. Eu vou ler alguns parágrafos desta visão. Diz, página 472. Diz, enquanto o povo se aproxima dos perigos dos últimos dias, Satanás sustém diligentes consultas com seus anjos principais acerca do plano mais eficaz para destruir a fé do povo de Deus. Ele diz, as igrejas populares já estão dormindo, arruinadas pelo meu poder enganador. Mediante seus agradáveis sofismas, seus milagres mentirosos, ele pode continuar tendo-as sob seu domínio. Portanto, dirige a seus anjos para que coloquem armadilhas especialmente destinadas aos que esperam a segunda vinda de Cristo e se esforçam por guardar todos os mandamentos de Deus. Uma vez um amigo meu me falava de um livro, e esse livro conta a história de um satanista que desde antes de seu nascimento, porque seu pai era satanista no Brasil, o dedicou ao diabo. E o diabo está preparando seus agentes. Ele vai usar neste tempo do fim. E este jovem havia sido dedicado a Satanás para ser um de seus grandes no exército de Satanás. Desde criança, foi preparado para isso. Ele menciona ali como cada um desses asseclas do diabo tem um anjo que é seu guia pessoal e falam pessoalmente com os demônios e lhes dão instrução. E ali ele conta como se sustém o exército de Satanás com outros subalternos, estão organizados para tudo isso. Estão planejando a destruição. E uma das coisas que me impressionou
é que, nesse livro, o autor menciona que a maioria das igrejas cristãs estão dirigidas por satanistas, estão infiltrados. Mas os que estão no satanismo podem ver os espíritos que estão ao lado e vão às igrejas e dizem: não se preocupe com este, ao lado dele há 2 demônios. E vão a outra igreja e dizem: esta também não é problema. Olha as pessoas, olha os demônios que tem. E nas igrejas estão os demônios ao lado das pessoas. Assim como eu lhes contei essa manhã que o Senhor manda seus guardas de segurança para defender os seus filhos, também o diabo manda seus representantes para dar-lhe poder e força para manter as pessoas enganadas. E aqui Ellen White diz: as igrejas estão sob nosso poder enganador. Mediante seus agradáveis sofismas e seus milagres mentirosos, ele pode continuar as mantendo sob seu domínio. Ellen White viu isso muito tempo antes de que este livro fosse escrito. E ela disse que o diabo tem sob seu domínio essas igrejas. Mas agora o ataque de Satanás é especialmente contra os que guardam os mandamentos de Deus e esperam a vinda de Cristo. E agora vem o relato da reunião que ela viu. Diz: vi que o grande enganador dizia: devemos vigiar aos que estão chamando a atenção da gente ao sábado de Jeová. Induzirão a muitos a compreender os requerimentos da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro dia de repouso, revela também o ministério de Cristo no santuário celestial. E põe de manifesto que a última obra em favor da salvação do homem se está realizando agora mesmo no santuário. Olhem qual é o medo do diabo. Ele disse: essa gente que está pregando o sábado tem a luz do santuário e eles sabem que está realizando a última obra de intercessão de Cristo no santuário celestial. A mesma luz que revela o sábado revela a obra de Cristo no santuário, no lugar santíssimo. E o diabo não quer que as pessoas saibam que está por acabar a obra de expiação no santuário celestial. Se ele os mantém dormindo o suficiente, vai poder fazer com que todos se percam. Olha o que segue. Diz: devemos manter a mente das pessoas em trevas, até que essa obra tenha terminado. E assim nos asseguraremos o mundo e também a igreja. E de qual igreja está falando? Dos que guardam os mandamentos de Deus e esperam a vinda do Senhor. Ele quer assegurar-se, não só as igrejas populares, não só a gente que está no mundo, que já tem no seu poder. Ele quer também pegar a quem? Aos adventistas, irmãos. Segue dizendo, escutem, que vou ler a continuação. É o que o diabo fala, não confunda. Isto é o que ele diz. O dia de repouso será um grande assunto que vai decidir o destino das almas, disse o diabo a seus asseclas. Ele sabe muito bem qual será a questão. O sábado, o dia de repouso, é o ponto que vai fazer a diferença de todos os habitantes do planeta Terra. O destino das almas. Nós devemos ressaltar o dia de descanso que nós temos criado. Temos logrado que o aceitem tanto os mundanos
como os membros das igrejas que guardam o domingo. Eu vou influenciar os ministros das igrejas. Influenciar quem? Os pastores, os ministros. O diabo tem muito bem planejado o seu estratagema. Ele sabe que se pode influenciar os ministros, isto faz isso, vão encarregar de influenciar as pessoas. Vou influenciar para que desviem a atenção dos observadores dos mandamentos de Deus, o que as Escrituras afirmam que é a perfeita lei da liberdade, deve ser apresentada ante o povo como um jugo de servidão. As pessoas aceitam as explicações das Escrituras da parte de seus pastores e não investigam por si mesmas, disse o diabo a seus anjos. Está tranquilo que elas vão acreditar nos seus pastores. Elas não vão investigar por si mesmas. Portanto, se atuamos através dos ministros, podemos dominar as pessoas de acordo com a minha vontade. Temos que trabalhar com os ministros. Uau! Este é o testemunho para os ministros, página 472 adiante. Agora, o diabo sabe como trabalhar. Agora sigo com esta visão impressionante. Mas deixa-me ler aqui um capítulo, uma porção de um capítulo que está em Joias dos Testemunhos, no volume 2. Para o português, para os que falam português, está em Mensagens Seletas, volume 2, do livro em português. Aqui está em Joias dos Testemunhos, volume 2. Olhem, há um capítulo inteiro que se intitula Obreiros para Deus. E o capítulo que segue a isso se intitula Agentes de Satanás. Um capítulo é de obreiros de Deus, e aí o Senhor descreve como são os seus verdadeiros obreiros, seus servos que servem a Ele. E no próximo capítulo fala de agentes de Satanás. Escutem os parágrafos deste capítulo. Diz: Satanás emprega homens e mulheres como seus agentes para induzir o povo ao pecado e fazer o pecado atrativo entre as pessoas. A estes agentes, os educa fielmente, os prepara para disfarçar o pecado, a fim de poder destruir com mais êxito as almas e despojar a Cristo de seu trono. Satanás é o grande inimigo de Deus e do homem. Se transforma por seus agentes em anjo de luz. Nas Escrituras é chamado de destruidor, Apolion, acusador dos irmãos, enganador, mentiroso, atormentador e homicida. Esse é o diabo. Satanás tem muitos servidores, mas tem mais êxito quando pode manejar aos que professam ser cristãos para realizar sua obra satânica dentro da igreja. Uau! E quanto maior é a influência do agente que ele utiliza, mais elevada é a posição que ocupa na igreja, maior conhecimento que professa ter de Deus e de seu serviço, tanto maior será o êxito com que poderá empregar esse agente. À medida que nos aproximamos do fim, o fim da história desta terra, os perigos nos rodeiam por todo lado.
De nada nos valerá uma simples profissão de piedade. Deve haver uma relação viva com Deus, para que tenhamos visão espiritual, para discernir a maldade, que em forma arteira e secreta se está deslizando entre nós, como povo de Deus, por meio dos mesmos que professam nossa fé. Uau, irmãos! Disse que nós precisamos ter uma piedade genuína, ser cristãos de verdade. Sabem o autor desse livro? Ele disse que ele pensava, quando era satanista, que todos os cristãos eram hipócritas. Porque onde quer que ele fosse, ele tinha a visão para poder discernir quem eram as pessoas. E o diabo que estava ao seu lado, o demônio, que todo o tempo estava falando com ele, dizia: não se preocupe com esse. Esse pastor que prega assim, não se preocupe com esse. Esse é dos nossos, ele é homo. E o outro dizia: não se preocupe com esse, ele gosta de dinheiro. Ele está conosco. E assim ia dizendo de todos. E ele pensava que todos os servos de Deus eram hipócritas. Porque o diabo ia dizendo os pecados de todas as pessoas nos lugares que eles iam. Os agentes do diabo têm a visão para poder discernir e para poder ver quem são deles. Mas aqui o Senhor disse a nós que nós temos que ter uma conexão tal com o Senhor, o anjo do Senhor que está do nosso lado nos possa alertar dos perigos que estamos correndo, irmãos. Quantos de nós realmente temos essa conexão com o Senhor para que o Espírito Santo e seus anjos nos alertem e nos protejam? São tempos perigosos. Não podemos passar por este mundo sozinhos. Está minado. O caminho onde nós estamos, nós podemos pisar numa mina e explodir a qualquer momento. Por isso temos que ir com cuidado, discernimento de onde estamos pisando.